Hoje é sábado, dia 18 de abril. Bom dia e bom café com o Evangelho para todos nós nessa manhã. Bom dia! Peço mil desculpas aí Bom pelo dia. meu atraso. Agora me escutam? Sim, Na época eu tive um probleminha técnico, sabe? Tive que fazer troca de aparelho aqui, foi uma loucura. já Os estava ansiosa. Os aparelhos eletrônicos resolveram pifar todos aqui nessa quarentena, então a gente está tendo que fazer um monte de gambiarra, de cambalacho, pra ver tudo certo, tô aí. E eu estava achando que era a minha internet, que a minha internet não está muito boa. Eu falei, gente, cadê? Vai dar ruim logo hoje, não pode. Mas ainda bem que deu tudo certo. Bom dia! Hoje, 18 de abril, um dia muito especial, né? Que hoje faz 163 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, então é considerado Dia Espírita. Hum, A gente hoje fica feliz pela lembrança da nossa doutrina, um livro tão importante, lançado por Kardec há tão pouco tempo, na verdade, né? 163 anos é o quê? Perto de toda a história da humanidade. Informação. Ô Dora, seu microfone tá falhando para mim. Será que é só para mim ou para todo mundo? Ai, Tá meio meu Deus. abafado o som. Mas dá para ouvir? Agora melhorou. Eu vou me esforçar, falar mais alto ainda. Não, acho que você tem que ficar mais próxima do seu aparelho. Não, o problema aqui é técnico mesmo, mas vamos ver se em breve a gente resolve. Ah lá, o pessoal falou que também estava ruim para eles, mas agora melhorou. Para mim também melhorou agora. Tá bom. Na pior das hipóteses, a gente deixa a Flávia falar mais. Ah, tá. Nossa, muito bom. Você não me põe nessa furada, não. Mas olha, tem tanta coisa para falar que eu acho que daria para a gente falar umas 2 horas sobre esse assunto. E olha que é um item só, né? Um item só. Mas muito, muito difícil falar sobre isso. Muito difícil. É verdade. Vamos lá, então. Eu vou fazer a prece inicial. Como eu estou com um probleminha do microfone, eu vou tentar ser bem sucinta, mas o importante é que a gente coloque o nosso sentimento nesses videozinhos aí, para começar bem a leitura, para atrair para perto de nós os bons espíritos. Então, vamos lá. Vamos. Querido irmão Jesus, nosso mestre, nosso amigo e nosso irmão, te damos graça e com o coração feliz, abençoamos este dia para que nós possamos fazer dele o melhor que pudermos. Pedimos a companhia dos nossos benfeitores amigos a nos instruir dele as melhores lições e que o nosso dia transforme paz e tranquilidade em cada lar, cada pensamento, que a presença divina se faça presente. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Então, posso começar a ler? Só para colocar aí para as pessoas. Nós estamos no capítulo 5, que trata dos bem-aventurados os amigos, e hoje nós vamos ler o item 21, que trata da perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Pode começar. Então, hoje eu tô com o evangelho, não tô com aquele velhinho. Lembra da última vez que eu tava com bem velhinho, mas agora eu catei um do meu irmão, que é mais recente, já que eu tô na casa dos meus pais. E aí, quando a Dora falou assim: "Ah, Flávia,
você vai participar no dia tal. Primeiro, na verdade, eu troquei com o Fábio, né? Então caiu esse para mim. Quando eu li o tema, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar de uma coisa que eu nem consigo me imaginar passando por essa experiência? De tão pouca fé que eu acredito que eu ainda tenha. E aí, então, eu acho que para a gente começar a ler esse parágrafo, vou dar um spoiler aqui do que a gente vai falar nesse item. A fé na reencarnação é o que nos consola aqui nesse momento. Então, vou começar a ler para a gente começar a conversar. Então, começa assim. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Então, quando a gente recebe, né, a notícia de que um ente querido faleceu prematuramente, não aquele que a gente sabe que já está doente, que já teve uma experiência, né, que está mais velho, que é o normal da vida, né? Os pais nunca enterram os filhos, né? O que a gente o ditado popular, né? Que deveria acontecer na nossa cabeça. E aí, quando um pai enterra um filho, muitas vezes bate realmente essa revolta, né? Por que isso comigo? Deus não é bom, que justiça é essa? E aí, quando a gente não tem um esclarecimento de muitas coisas, começa a surgir essa revolta. Por que ele tão jovem, eu tô aqui cheio de dor, cheio de doença, podia ter me levado, né? Então aí a gente vai trazer os questionamentos em relação a isso. Pode falar, Dora. É isso mesmo. Eu tô aqui, enquanto você fala, eu tenho até medo de falar, porque eu não sei o que você trouxe para a prece final. Mas eu lembrei do. Você falando e veio a música na minha cabeça do Alan Filho. Foi essa que você trouxe? Não. Ah, tem uma música dele que fala sobre a perda de filhos, né? Mães que perdem seus filhos. Ela é maravilhosa, muito, muito, muito boa. Depois, quem tiver a oportunidade de escutar o Alan Filho, depois eu até ponho a letra da música lá. Mas, assim, quando as pessoas olham para situações como essa, é muito difícil, por mais que a pessoa esteja dentro de uma enquadrada numa fé, numa religião, em algo que a console, é muito difícil passar por isso, deve ser, né? Eu também não me imagino nessa situação, mas deve ser dificílimo você encarar isso com essa fé te sustentando de que a bondade de Deus está por trás desta perda, né? Nossa, deve ser demais, porque aos olhos humanos a gente acha uma tremenda injustiça. É uma coisa assim que a gente não quer nem acreditar, né? A negação faz parte do luto. E aí a gente vem aquela coisa assim, que realmente a gente está numa experiência, né? Então a gente tem que lembrar que a gente encarnado, a gente está tendo uma experiência aqui na Terra. E que às vezes aquele filho que nos foi tirado tão precocemente é um espírito mais antigo, mais milenar do que a gente. E a gente não consegue ter esses olhos, né? A gente só enxerga ele como aquela criança, como aquele bebezinho, né? Inocente, que ainda não teve quase nenhuma experiência. E a gente esquece que a gente precisa enxergá-lo como, às vezes, bem mais evoluído do que a gente, que não precisa realmente estar aqui passando esse tempo todo como a gente está tendo que passar para nos aperfeiçoarmos, né? Exatamente. Então, pode continuar? Pode, por favor. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima
do terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Então, como é que a gente consegue imaginar que uma morte prematura pode ser um bem, né? E a gente tem que passar a enxergar assim. Não só a morte prematura, como tudo que aparentemente nos acontece de fatalidade, né? A própria situação que a gente está passando agora. É difícil quando você começa a ver as cenas das famílias que perderam seus entes queridos, alguns em tenra idade, como o que a gente está aqui estudando hoje. É muito difícil a gente olhar para a atualidade e é lindo agora, né? Enquanto isso não atingiu a gente muito de perto, atingiu financeiramente ali, a gente fica preocupado, né? Vendo a dor do outro, mas essa dor da perda ficou dentro do nosso lar, pelo menos no meu ainda não. Aqueles que já tiveram essa experiência nesse momento, eles já estão vendo isso com um outro olhar, né? Então, conforme a dor vai se aproximando, você vai mudando a sua forma de encarar. Agora é bonito a gente olhar para isso e dizer que por trás de tudo isso tem a bondade, tem um ensinamento, até que isso vai chegar, vai testar aquele que a gente ama. Aí a gente vai ser testado, né? Então, agora testemunhe isso que você dizia, que tinha ensinamento, o futuro das graças, testemunha isso, porque vai ser chegado o momento da gente dar esse testemunho, né? E cada vez a gente vai sentindo isso mais perto. Ô, Dori, é interessante como um tema que a gente, a princípio, acha assim, nossa, é um tema tão específico, né? Como que a gente consegue ampliar e levar para outras experiências da vida, né? É muito interessante essa coincidência. Como tudo no Evangelho. Dá para a gente levar para cada momento. Então, você pode ler qualquer página que aquele momento que você está passando vai te servir para alguma coisa, né? Então, continuando. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Então, isso a gente precisa, assim, trazer para a vida. Tudo tem uma razão de ser. Nada é por acaso, né? Aquela frase, assim, que todo mundo está cansado de ouvir. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Exatamente. Né? A gente não faz ideia do que causou, né, tudo isso, de qual foi a nossa participação em tudo isso que acontece, do que é o desenrolar da história familiar daquela mãe, daquele filho que se separa por uma morte prematura. O que é que os unia antes e que foi preciso que viesse novamente agora por tão curto período de tempo? E muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes, né? É a pura misericórdia que permitiu isso e talvez que tenha permitido isso neste exato período de tempo. Parece curto aos nossos olhos, mas é o suficiente para que as leis divinas se concluam, se façam. E a gente só vai ter esse conhecimento quando a gente se despir da carne, da matéria, até do olhar muito material e compreender tudo isso, né? Quando ontem eu estava conversando com meu pai
antes, né, de hoje, né, pai, vamos ler, porque meu pai também é espírita, né, pai, vamos conversar aqui, e aí a gente estava conversando justamente isso. Se a gente conseguisse enxergar de cima, ter a visão do vale, né, você tá lá no monte, e aí você consegue ter a visão do vale. Você consegue ver o que quem está lá embaixo não vê, né? Então, assim, se tem um buraco, se tem um rio, se tem um perigo, e aquele que está lá do alto. Então, quando a gente tiver a possibilidade de enxergar com olhos de ver realmente, né? Por que de toda aquela situação? Por que aquele tempo curto de experiência na Terra? Por que a mãe, às vezes, passar por essa dor? Que a gente sabe que a dor é um aprendizado, né? Então, aí a gente entenderia melhor toda essa situação se a gente tivesse um olho de águia, né? Que a gente consegue ver bem melhor, né? Panorama todo. Como não temos, então a gente tem que ter a fé e acreditar que é realmente o melhor. Na verdade, é uma fé que parece intocável, mas que com a doutrina espírita e com a própria experiência daqueles irmãos que já transpassaram, né, para outro plano, e nos ofertam as suas experiências narradas, a gente conclui com o raciocínio de que só pode haver um Deus justo se realmente houver essas razões plausíveis para que isso aconteça, né? Não é uma fé que nos impõe que acontece porque tem que acontecer, porque Deus quis. Porque não acredito que Deus quereria o mal dos seus filhos, a dor propositalmente, né? Não, e ele também não ia ser seletivo, né? Você vai passar por isso, ela não vai passar por isso. E aí, aqui, ó, e eu não consigo voltar, mas a Alessandra, Lê fez um comentário. Vê se você consegue ver o comentário da a Lê aí. morte ainda é uma grande dor, por mais que a gente tenha conhecimento da doutrina. Com certeza. Não, A e gente assim, a doutrina também nos fala que não é pra gente não sentir a dor. A gente vai sim, sentir a dor, né? É inevitável. E a gente vai no velório, as pessoas falam: ai, vamos ver se ela, que é espírita, vamos ver se vai chorar. Gente, o choro faz parte. O que sim, não claro. faz parte é o desespero, né? É a A falta do volta. controle da situação, você se descabelar, né? Então, assim, o espírita vai sofrer, vai ter saudade, vai muitas vezes pensar assim: ai, gente, que sofrimento, né? Mas um sofrimento, como se a gente pudesse dizer, saudável, né? Não aquele que traz raiva, não aquele que coloca a justiça de Deus em questionamento, né? É um sentimento controlado, né? Podemos O que dizer me assim. fez pensar, por exemplo, eu tenho um cunhado que está morando na Irlanda. E quando ele foi para lá, a minha sogra ficou muito chateada, né? Assim, triste, porque sabia que ia passar um bom tempo sem vê-lo. Ele não morreu, ele está lá, longe, está lá no outro continente. Mas quando ela despediu dele lá no aeroporto, ela chorou, porque ela já previa a saudade. Mas é uma analogia mais ou menos assim. Você não vai falar assim, ah, vai, meu filho, vai para a Irlanda, não sei quando é que eu vou te ver de novo, pode ir, e um dia a gente se vê. Não é isso. A gente sente, né? Minha mãe está no Rio, aqui perto, e eu não estou podendo ir vê-la por conta de todo esse contexto, né? Ainda mais agora que eu voltar para o trabalho, então eu estou mais exposta, eu não vou lá no Rio nem tão cedo. A gente fica com saudade. E a gente sabe que não teve nenhum desencarne, né? Ela está lá. A diferença, eu acredito, é que é a mesma coisa. Tem gente que a saudade aperta, que a gente fica mais sentido, que a gente se emociona. É similar. Ela não estou podendo vê-la, mas eu sei que ela está lá. A mesma coisa com o desencarne. Não é o fato de ser espírita e saber que aquele irmão que foi, ou aquele filho, ou aquela, enfim, aquele amor que partiu, ele não partiu para sempre. Mas eu não sei quando eu vou vê-lo de novo. Então, é uma saudade precipitada, né? E a gente tem todo o direito de senti-la.
e é até louvável, porque o amor faz isso, né? Só tem saudade aquele que ama. Só. Mas eu acho que o que diferencia é que a gente sabe assim, ele tá ali na Irlanda, a minha mãe tá ali no Rio. Quando eu quiser, eu faço uma chamada pelo WhatsApp e vou ver. E aí, quando muda de plano, nem sempre a gente consegue ter essa oportunidade, né? Apesar da gente saber que através da prece a gente se conecta, através dos sonhos, né? A gente pode encontrar. Mas e aí? Não é a hora Então, que eu quero, né? Vem de não. lá para cá. Aí, olha bem, meus devaneios, né? Eu fico aqui pensando. Antigamente, quando haviam aquelas viagens de navio e a gente não tinha essa tecnologia, as pessoas viajavam, demoravam meses e se comunicavam por cartas. Quando chegavam essas cartas, você imagina, né? Você escrevia hoje, só ia chegar a carta lá, sabe Deus quando. A gente evoluiu e agora a gente já consegue ter uma comunicação visual. Antes era de ouvir, agora visual. Quem sabe também não será assim a evolução da nossa comunicação com o plano espiritual. Assim, não tem uma telinha, né, necessariamente, mas hoje a gente já se comunica por cartas com os nossos queridos irmãos que já estão na outra esfera. Quem sabe, alguns já escutam, já Já veem, vi. sabe, isso vai progressivamente melhorando essa comunicação, conforme nós também nos colocarmos mais dispostos, mais evoluídos moralmente, para facilitar de forma a vibrar, facilitando essa sintonia. Eu acredito que nisso, até porque quando a gente estuda, né, sobre a evolução dos mundos, a gente percebe que essas comunicações elas vão se tornando cada vez mais frequentes e cada vez mais naturais. Então, eu acho que pode ser um ensaio, né? Aqui na Terra, a gente já ensaiou as cartas, já ensaiou o e-mail, já ensaiou a ligação e agora a videoconferência. Quem sabe Imagina. um ensaio para que essa outra parte também possa Daqui a progredir. pouco, essa evolução vai ser disponibilizada para todo mundo e não só para os médiuns. Que todos somos em potencial, né? Então a gente vai tendo mais possibilidade de ser ofensivo, né? Conforme o planeta vai evoluindo e nós, com certeza, evoluímos junto. Ô, Dora, agora a gente também estava conversando. Imagina na época da gripe espanhola, também não tinha telefone, era tudo por carta. Quando a carta chegava, o parente já tinha morrido, não conseguiu nem ler a carta, né? Era quase uma psicografia. Porque, estou comunicando que a tia tal faleceu, mas o destinatário também já faleceu e nem leu a carta. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos lá. Crede, você quer ler? Pode ler você um pouquinho. Não, pode seguir. Vou fazer igual o Turra ontem. Você lê tão bem, sua voz é ótima. Vamos, continue. Aqui ontem a gente teve chá de cadeira do Turra, né? De manhã com você e à noite com a Gleice, né? Foi ótimo. Eu não pude assistir à noite, Foi mas ótimo. eu acredito que tenha sido ótimo. A Gleice é ótima, a Turra nem se fala ainda, então. E aí ele estava falando de manhã com você, eu lembrei também disso, porque ele falou assim: a gente acorda cedo com a cara inchada, e eu tô até de óculos, porque eu tô com a cara mais inchada do que o normal, porque ontem eu chorei até meia-noite e meia assistindo um filme. E aí, imagina. O Sol da Meia-Noite, gente, fica a dica aí para assistir, é muito legal. Assisti ontem. Então vamos lá, voltando. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Então, quando eu li essa primeira frase, será que em algum momento alguma mãe prefere a perda de um filho ao sofrimento que ele poderá trazê-la?
porque é usuário de droga ou porque se envolveu no crime. Será que essa mãe preferiria a morte prematura dele ao passar pelo sofrimento ao lado dele? A gente pode também se questionar quanto a isso, né? Depende, né? Porque se você for olhar para esse olhar nosso, muito egoísta da posse, do amor possessivo, talvez a gente queira aquela criatura com a gente. Mas se você for olhar com outro patamar, você vai pensar assim: será que eu quero que ele se comprometa ainda mais com as leis divinas? E se ele se comprometer mais, mais ele sofrerá lá para frente. Então, é preciso ter sempre esse olhar em cima do vale, né? Como você falou. Mas aí essa mãe já é uma mãe diferenciada, né? Sim. Para poder ter essa visão. Então, prossigamos. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. E aí a gente também entra numa discussão que nunca tem fim, né? Mas por que naquela idade? Por que com aquela família, né? Então a gente sabe que motivos vários a gente plantou em outras encarnações, Sim. né? A gente sabe que essa morte pode ter sido um privilégio para a gente, né? Porque realmente eu já estou num período que eu já não preciso mais passar por tantas dores aqui, por tanto sofrimento, e aquele tempo que eu necessitava para a minha evolução, né, pelo meu aprendizado, foi curto, como aqueles bebês que morrem mesmo, né, na barriga da mãe, os abortos espontâneos. Precisava daquele tempinho ali para completar o tempo, né, dele. E também temos o outro lado, em que a mãe, às vezes, precisa com aquela perda, né? Deus envia aquele ser para ela, justamente para, com a perda daquele filho, ela aprender, né? Porque com a dor a gente aprende muito, e aí ela consegue resgatar algumas falhas, né? Que ela estava precisando resgatar em consequência da dor, da perda daquele filho. Pode falar que você está com cara que quer falar. Não, é exatamente isso. A verdade é que a gente não tem como ficar tentando fazer essas conjecturas em cada caso, porque a gente não vai ter certeza, né? Ah, não, nesse caso aqui é porque essa criança era um suicida, e aí ele precisava de mais 3 meses aí para completar o tempo dele, ele veio e viveu 3 meses. Não dá para a gente fazer esses diagnósticos, né? A gente sabe, de acordo com os relatos, que já foram publicados ou psicografados, que existem diversas possibilidades. Mas a única coisa que a gente tem que focar em toda dor é que há uma necessidade de aprendizagem e há uma justiça, um Deus extremamente justo por trás de tudo que nos acontece. Não adianta ficar tentando fazer conjecturas e, enfim, é muito dolorido, né? É dolorido até para você dizer para uma pessoa que, olha, se você está passando por isso, é que alguma coisa você fez para merecer. Gente, não é nada caridoso, né? Vamos combinar. Ninguém precisa ouvir esse consolo, né? Pois é. Não dá. Alguém comentou aqui, ó. Quando a morte do corpo físico chega, eu só não estou conseguindo ver quem foi. A racionalidade parece que foge de nós. Um dos grandes aprendizados que temos na doutrina espírita é lidar com a dor da perda. É o que a gente tenta, né? Justamente. Então vamos lá. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Será então, aqui dando uma pausa, que a gente acredita realmente que o bom é a gente ter, a gente fica da esperança seria o bom, né? O filho que está seguindo o caminho dele, está conseguindo o seu trabalho, está enriquecendo, né? Está conseguindo
deslanchar na vida. Será que isso é realmente, né, a esperança boa que a gente quer? Ou sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria? A gente, não, isso é completando. Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Então, todas essas esperanças a gente deposita em coisas materiais, né? Ele conseguiu a casa própria, ele arrumou um bom emprego. E todo mundo é assim, ai, seu filho já está trabalhando? Nossa, onde que ele trabalha? Nossa, esse emprego é tão bom, tem plano de saúde, não sei. A gente não pergunta assim, ele está feliz? Sim, Não. Ele trabalha 15 horas por semana, 15 horas por dia, fica estressado, ganha bem, mas será que compensa? Então, assim, a gente se prende no material, né? exatamente. É isso mesmo. Continuar. Pode continuar. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheio de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Então, será que essa vida que a gente acha, se ele tivesse aqui, ele ia estar assim, tá, sabe? Será que estaria nessa vida boa? Ou será que estaria numa vida sofrida, né? Com muitas amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Justamente. Na verdade, a gente se apega a isso não só na morte prematura, mas muitas vezes a gente tem uma pessoa acamada, em estado de sofrimento mesmo, sem perspectiva de melhora numa cama, e a gente atrapalha o desenlace daquela pessoa de tanto que a gente quer que a pessoa fique aqui a todo custo, né? E num olhar de quem está no problema não percebe, mas é egoísta, né? Você querer aquela pessoa amarrada àquela cama, muitas vezes com feridas de tanto ficar deitada, você se prende aqui, não, ela não pode partir, ou ele não pode ir, e, que visão que a gente tem, né, de querer que fique ali do lado. Às vezes a pessoa está em estado vegetativo, nem sequer, ou então está ali o corpo, mas a lucidez da pessoa já não está mais ali, você já não tem aquele ente com você de verdade. Você tem um corpo que ele representa ali do que ele foi um dia. Mas você quer ali do seu lado, né? Que visão ainda tão material que ele tem, né? É melhor que ele esteja aqui comigo, mesmo que nessas condições, do que liberto. Que pouca fé, realmente, que pouca fé que a gente tem. É porque a gente ainda tem a sensação da perda. E quando a gente entende que com a morte a gente não tem nenhuma perda, a gente tem um distanciamento, isso deixa a gente menos egoísta, né? De ficar insistindo que aquela pessoa esteja ali do nosso lado, mesmo que esteja em sofrimento. É a nossa pequenez de compreender, né, que a gente não está perdendo nada. Os vínculos, os laços de amor que a gente criou vão continuar, né? E a gente vai ter uma outra oportunidade da gente estar se reencontrando depois, né? Mas a gente ainda... Durante o tempo que você estava falando aí, eu pensei numa coisa. A gente estava falando, né, sobre as cartas, sobre os telefonemas, sobre as videoconferências. A gente tem uma forma muito eficaz de fazer essa ligação, que é através da prece. O problema é que a gente não tem aquela resposta imediata, mas ela chega lá. Ela chega lá, com certeza. Então, nem sempre a gente consegue fazer com que a mensagem de lá chegue até nós. Mas a nossa mensagem na prece sincera... A qualquer momento vai chegar. Ela chega nos encarnados, né? Imagina nos desencarnados, que estão no processo de liberdade maior, mais suscetíveis a perceber essas energias. Não, e isso eles nos contam, né? Mãe, faça as preces para mim, eu sinto as vibrações quando você... Então, assim, eles relatam que as preces chegam. Como é que a gente não vai acreditar que não chega? Tem que acreditar. Continuando. Em vez de vos queixardes
Regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. É aquilo que a gente falou, né? A morte não é uma separação eterna. Sim. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. E aí, antes da gente começar aqui, eu estava procurando algumas coisas e aí eu achei muito bacana que no texto no livro Depois da Morte, do Leon Denis, ele fala uma analogia que a gente deve fazer com a borboleta. Quando a borboleta está ali como lagarta, né, presa ali naquele invólucro, e depois quando ela se liberta, que ela está linda, pode voar, é o que acontece com a gente na vida terrestre, né? A gente está presa na matéria, que é o nosso corpo, e quando a gente desencarna, a gente tem esse desprendimento, e o nosso espírito eterno ganha asas e pode voar, né? A gente Mas é não bom pra significa gente quanto pensar mais nisso. evoluído for, né? Quanto mais evoluído, mais alto a gente vai alçar os voos, né? Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então foi aquilo que a gente já falou, né? Eles sentem o que a gente sente. Se a gente está com essa amargura, com essa dor, com esse sofrimento de desespero, de revolta, isso vai perturbá-los onde quer que eles estejam. Então, que quando tenhamos a saudade, que seja uma saudade das boas lembranças, dos bons momentos, né? Que a gente consiga fazer preces para que eles possam estar bem onde quer que eles estejam, para que eles possam evoluir e seguir o caminho deles, né? Porque isso aqui está mostrando, eles vão se abalar com o nosso abalo. Então, que sejamos firmes, né? E tenhamos fé. Pode falar. Eu estou aqui pensando justamente assim, por nos amarem também, não querem nos ver em sofrimento, né? Então deve ser muito angustiante para aquele que partiu estar vendo como que é maior a vida, como que é muito maior do que isso que a gente conhece aqui com os olhos da carne. E deve ser desesperador ele olhar para aquela mãezinha ou para aquela pessoa querida desesperada e revoltada aqui, né? Deve dar uma vontade de falar assim, olha, eu tô aqui, isso tudo, sabe? Isso é muito Sacudir, né? exato, sabe? Então, até por nos amar, deve doer ver o sofrimento da gente também, né? Muito, muito, muito. A gente, quando tá do lado de alguém que a gente vê que tá sofrendo porque tá doente, tá sofrendo e a gente não pode fazer nada, a gente Sim. já fica angustiado, né? A gente sente. Imagina eles dizendo, mãe, sua vida não acabou. Você tá aqui, sua vida continua. Você tem muito mais. Você precisa de muito mais do que ficar nesse sentimento, sofrimento e parar com a vida, né? Depois você vai ter que voltar para fazer tudo que você tinha planejado e parou porque eu desencarnei. Então, É isso aí. agora o último parágrafo. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e se perdides a Deus, que os abençoe. Em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu.
Então, quem disse isso foi o espírito Sanson, que foi um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E aí, a gente chega ao fim desse item. Desse capítulo, não, desse item, que é tão difícil da gente falar estando fora da situação nessa vida. Acho que a gente já deve ter passado por essa experiência em outras encarnações, mas graças a Deus ainda nessa encarnação não passei por essa experiência. E é difícil até a gente tentar acalentar ou consolar ou falar para a pessoa, não, tenha fé, que é difícil, assim. Não dá para a gente ser tão... minha fé é inabalável, eu acredito em tudo isso, eu sei e tá tudo bem. Então, assim, eu não tô nesse nível de evolução ainda. Então, eu tô Apesar bem... de a gente não ter passado isso com o filho, não agora, né, nesse presente momento, muito provavelmente a gente já sentiu a perda de um ente querido, né? Um avô, uma avó, um tio, enfim. E a gente sabe que é dolorido, sim, e o quanto que isso machuca. Acredito que um filho até esteja uma proporção maior, né? Pela coisa do apego, da posse que a gente acha que tem sobre aquele ser mesmo. Acho que é bem nesse sentido. E você imagina, eu estou falando aqui e lembrando do episódio que teve, acho que foi em São Paulo, foi no Rio, acho que era Eloá, o nome da menina, que foi sequestrada pelo namorado. Aham. E no fim das contas, o namorado matou a menina, né? No meio daquela coisa toda. E a mãe daquela menina, que já tinha perdido a filha, no momento do enterro dela, a prece dela foi para o garoto. E para a mãe do assassino da filha dela. Essa mulher, para mim, superou todas as expectativas. Todas. Ela saiu da dor dela e foi para a dor do outro, porque o menino estava muito comprometido. E o quanto que não devia estar sofrendo a mãe dele, que também o perdeu, e dessa forma tão trágica. Então, você sair da sua dor, da sua caixinha, que acha que pode ser, às vezes, o maior problema do mundo, e perceber a dor do outro quando você está passando por uma dor, que exercício, né? Que exercício. Exemplo, que exercício e que coisa motivadora. Porque, assim, a gente não tem que ficar comparando a nossa dor com a do outro para dizer assim, tem sempre alguém pior que a gente. Não é nesse sentido, né? Mas é no sentido de se compadecer, que eu não sou a única sofredora, a pessoa mais infeliz do mundo. Não, tem outras dores, até piores do que as minhas, e que me dá também o direito de sofrer, de sentir, mas que eu não posso esquecer que há outras pessoas que também sentem dor. Quando tem o desencarne de um filho, não é só uma mãe que sofre, provavelmente tem uma avó que sofre, tem um pai que sofre, tem outras pessoas, né? Então, existe a gente deve exercitar esse olhar de perceber que há outros envolvidos em todas as situações e que o mundo não gira em torno da nossa dor, né? Existe um projeto do Lar Francisco de Assis, em Macaé, que se chama Colo de Mãe. Não estão conheço. conseguindo ouvir? Aham. Existe esse projeto. Tem até aqui no Instagram a página deles, @Colo de Mãe. E é um projeto que acolhe as mães, né, que se sentem órfãos de seus próprios filhos. É um projeto maravilhoso. No ano passado, no Dia das Mães, elas se reuniram, foram para um lugar acampado, Macaé. Cada uma plantou uma árvore em homenagem ao seu filho, né? Com uma mensagem e tudo mais. E agora, passado um ano, já deve ter lá o fruto, né, desse feito. E é uma coisa muito bonita. Então, assim, é você compartilhar, perceber que você não está falando, que Deus não te odeia, que não é algo pessoal com você. Existem outras pessoas que precisam passar por essa experiência também. E que tudo bem, e que vai passar, e que nenhuma dor é eterna. E quando a gente consegue sair do nosso mundinho
para poder estender o braço para outro, e nem que seja para dividir com ele essa dor, as coisas ficam mais leves, né? Todo fardo é mais leve quando você o divide com alguém. Então, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo estão passando pelo luto de alguém, de repente até por conta desse contexto, a gente não sabe o que é que alcança aquilo que a gente faz na internet. A gente está falando aqui agora, esse vídeo vai para o YouTube, eu não sei em que momento alguém possa estar ouvindo isso. Então, que possa ter esse olhar de que você é tão amado por Deus quanto aquele ente querido seu que partiu e quanto a todas as outras pessoas que estão envolvidas nesse contexto. Não é pessoal, não é com você. E a sua dor vai passar, porque a morte não existe de verdade. Fechou com chave de ouro. Então, não vou nem passar a chave, vou deixar aberta a porta para a gente ir e vir sem parar. Não, ô Dora, e a gente tem que se permitir dividir a nossa dor. Porque às vezes a gente fala assim, não vou falar porque ele já tem tantos problemas. Então, não, a gente tem que falar da nossa dor, a gente tem que dividir, conversar, buscar um conselho, né? Porque às vezes uma palavra que o outro traz vai nos confortar tanto, às vezes não vai nem tirar a nossa dor, mas vai nos acalentar. Então, às vezes a gente precisa, em algum momento, só de uma palavra, só de ouvir. Não, você pode fazer uma prece para o seu filho que ele vai receber. Gente, às vezes a pessoa nunca tinha parado para pensar nessa pequena, né, possibilidade. Então, a gente tem que se permitir sofrer, se permitir ter a dor, mas se permitir dividir a dor e não viver na dor. Sim. Né? A gente não pode viver naquela dor, mas a gente pode se permitir ter em algum momento. Eu acredito assim. Fazer do luto o lutar. É verdade. É verdade. Olha, mas aí a gente tá chegando ao final. Isso. Eu queria trazer tanta coisa para esse final. Eu queria trazer uma música, eu queria trazer a mente serena, aquela meditação da mente serena que eu já tinha te falado. E aí eu queria trazer uma carta de consolo para as mães, eu queria trazer tanta coisa. Então, aí o que eu fiz? A gente vai deixar a meditação da mente serena para uma outra oportunidade. Eu vou ler, então, aqui uma carta para as mães que perderam seus filhos, que eu peguei, e vou colocar de fundo uma música instrumental, que era a música que eu queria também que vocês ouvissem, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando nesse momento, que é aquela música Paciência, do Lenine. Uhum. Então, eu acho que para o que a gente está passando agora, no momento, quem puder depois ouvir, é uma música que nos ajuda muito a entender, né? Que a gente precisa esperar, né? Que o mundo vai girando cada vez mais e a gente espera do mundo e o mundo espera de nós, né? Um pouco mais de paciência. Então, nesse momento, a gente está precisando ter muita paciência. Então, eu vou colocar a música de fundo aqui, enquanto eu leio a carta, tá bom? E logo em seguida eu faço a prece. Tá certo. Vamos lá. Então, vamos uma coisa aqui de cada vez. Tá dando para ouvir? Tá? Mãezinha querida, o som tá muito alto? Mais alto que minha voz? Não. Seu coração está em pedaços. Não há dor maior do que a perda de um filho. Aprendemos a amá-los de uma forma tão grandiosa, tão completa, que não conseguimos mais enxergar o mundo sem a sua presença ao nosso lado. Descobrimos um tipo de amor que nos faz crescer e nos faz amar a vida como nunca antes havíamos amado. E subitamente são levados, aos poucos meses, nos primeiros anos, ou um pouco mais tarde, levados de nosso regaço através da morte tão cruel. Mãezinha querida, seu coração pede consolo, pede uma razão para continuar vivendo. E essa razão estará sempre em seu amor por eles. Primeiramente, pelo amor aos que ficaram e respiram também o ar do seu amar. Filhinhos,
esposos, pais, amigos queridos. Mas também pelo amor aos que partiram, porque, mãezinha querida, eles continuam a existir e a amá-la como antes o faziam. A morte não mata o espírito e também não mata o amor. Um pai, uma mãe, nunca deveriam enterrar seus filhos, diz o pensamento popular, fazendo menção à ordem natural da vida para os que deveriam partir antes. Porém, a verdade é que você não enterrou seu filhinho, mãe. O que ali foi deixado sobre a terra era apenas sua vestimenta corporal para esta breve encarnação. Seu filho, sua filha continuam existindo. E todo o amor que construíram no aconchego do seu lar não foi perdido. Será a semente de um novo amanhã, quando voltarão a se encontrar. Os planos maiores do universo, ainda desconhecidos por nós, definiram que precisavam ir mais cedo, por razões especiais. Voltaram para a verdadeira vida, o mundo espiritual, onde estão recebendo todo o auxílio necessário para que sejam bem recepcionados em sua nova realidade. Deus está com seus filhos nos braços, mãezinha. Segura-os através de seus tantos trabalhadores do bem, que estão encarregados de receber as almas após a desencarnação. Você não perdeu seus filhos, embora a realidade pareça mostrar isso diariamente, pelo buraco que sua ausência na Terra deixou. Não, você não perdeu seus filhos. A desencarnação é apenas o final de uma etapa e começo de outra. Não perdemos as pessoas, assim como não se perde o amor semeado no coração. Quando a saudade apertar e o ar parecer faltar, lembre, mãezinha, dos momentos felizes com eles. Lembre de abraçá-los com carinho em suas orações aos céus. Eles receberão seu abraço e ficarão felizes por saber que em sua alma não há revolta, não há ódio ou rancor. Há apenas a natural e saudável saudade. Através da oração, você poderá manter um contato constante com eles, pois a prece une os dois mundos. Diga que os ama muito, que sente falta. É certo que é este amor que lhe sustenta os dias na terra, esperando que o sonhado momento do reencontro. Mãezinha querida, você não está sozinha neste momento difícil. Deus está com você. Conte com Ele. Então, depois dessa leitura, em que a gente realmente fica emocionado de imaginar toda essa situação, vamos serenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, e que cada mãe, que cada pessoa que neste momento esteja nos escutando e que perdeu um ente querido, possa sentir as nossas vibrações e a nossa compadecência com a sua dor. Que essas pessoas possam, de alguma forma, administrar essa dor para que os seus entes queridos, sabendo que a vida não ceifa aqui neste momento, nessa encarnação, possa receber esse amor, esse carinho, todos os dias da eternidade. Sabemos que ainda estamos muito ligados ao material, mas que o Pai maior nos permita ter olhos para enxergarmos além da matéria. Que esse final de semana que está se iniciando seja um final de semana abençoado e que a gente possa levar um pouco de consolo a todos esses lares que perderam alguém nesse momento que estamos passando. Sabemos que tantas dores se encontram por aí espalhadas por esse mundo. Que essa corrente de vibração possa chegar ao planeta, amparando todos aqueles que estão necessitados neste momento, Mestre Jesus. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Flavinha, de coração. Muito obrigada, muita gratidão por ter estado comigo nessa manhã. E é isso, né? Vamos seguir com muita esperança, muita fé. A saudade, sim, mas a tristeza, de jeito nenhum. Com Né? certeza. Amanhã a gente está aqui com a Valéria Andrade. Olha, manchei meu livro todo. Isso faz parte. A gente está aqui amanhã com a Valéria, no domingo. E é isso. Um ótimo sábado para todos. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É muito bom a gente estar aqui. Queria convidar as pessoas que ainda não estiveram aqui. A gente fica inseguro, a gente fala, ai meu Deus, será que a gente vai saber falar? Mas é tão gostoso quando a gente está aqui. Então, quem ainda não se disponibilizou a participar do café com o Evangelho com a Dorinha, eu faço o convite por ela. Eu sou intrusa, né? Gente, ela vai aceitar vocês. E queria fazer, Dorinha, um agradecimento especial para a Alessandra, que ela me ajudou muito nesse estudo, porque ela tem o livro, aquele que você citou, do roteiro sistematizado. Aí eu falava assim, Ale, me manda aí o que está falando no livro. Aí ela me mandava para fazer a leitura complementar. Então, Ale, um beijo para você e até a próxima. Fiquem com Deus. Só para finalizar. Ontem eu mencionei aqui de manhã que a minha prima foi fazer uma cesárea. Ia fazer uma cesárea ontem, né? Eu lembro. E aí, tudo bem? Nasceu, feliz da vida que ela tá tudo bem, deu tudo certo. E aí temos mais um espiritinho aí com a gente. Na luta. Na luta. Seja bem-vindo e que ele nunca perca a esperança de que dias melhores virão. Com certeza. Esse é meu lema. Dias melhores virão. Dias melhores virão, gente. Tchauzinho, bye, bye. Bom dia para todos. Tchau.